A Deus toda honra e glória. A nossa vida, através da nossa vida, por tudo que o Senhor já fez em Cristo. Tudo aquilo que Ele tem realizado, por seu amor, bondade e providência na nossa vida, os cuidados que nos traz a cada dia. Por sua grandeza e poder, sua providência e amor. Graças a Deus, que com certeza é a causa de não sermos consumidos, nem nós, nem a igreja do Senhor, diante dos desafios e obstáculos do tempo e da história. Nós temos conversado, irmãos queridos, sobre a Reforma Protestante. Ontem foi celebrado os 503 anos da Reforma Protestante. Hoje seria um dia bem diferente, na abadia de Wittenberg, há 503 anos atrás. Dia de reflexão, dia de encorajamento, dia de esperança para a igreja, para a fé. Dia de um agir muito especial, muito extraordinário do Senhor, através da vida de um reformador chamado Martinho Lutero. E hoje nós vamos encerrar essas reflexões. A partir do domingo que vem, nós temos outros caminhos bíblicos, outras reflexões bíblicas para tomar. Mas hoje nós encerramos essa caminhada, que iniciamos em setembro, que nos deu a possibilidade de ver que Deus age na história. Desde Atos, desde o início da igreja, a igreja surge com o agir de Deus. E ela caminha fortalecida pelo agir do Senhor, amparada na força do Senhor, no poder do Senhor, no capacitar do seu Espírito. E hoje nós vamos ver as questões teológicas, as bases centrais teológicas, chamadas as 5 solas. Nós já vimos a primeira pela manhã, a sola Escritura. Somente a Escritura é a palavra de Deus. Já falamos pela manhã, já relembramos essa verdade também ao coração dos irmãos. São os principais pilares da Reforma Protestante, pilares bíblicos. Porque, como vimos pela manhã, a Bíblia é a autoridade que nos revela o querer de Deus. É ela que nos ensina, é ela que nos instrui no caminho da palavra de Deus. Por isso que a nossa confissão de fé de Westminster foi escrita no tempo da Reforma, logo no início do movimento também da fé reformada, inicia com o seu primeiro capítulo sobre as Escrituras Sagradas. Porque tudo vem da Escritura. É dela que parte a nossa fé, é dela que parte os princípios da igreja, os valores da igreja, o exercício, o trabalho, o serviço que a igreja tem. É a partir da Escritura. Não é a partir da denominação, não é a partir do clero da igreja, porque o clero e a instituição está sujeita às Sagradas Escrituras. Então são pilares importantes. Nós vamos ler um texto de Efésios, no capítulo 2, verso 1 a 10, que é um texto de Paulo, que fala do nosso tempo antes de Cristo, antes do viver com o Senhor, e do nosso tempo depois do viver com o Senhor. Ele vai deixar muito claro que o que marca o viver nosso antes, sem Deus, e depois sem Deus em Cristo, ou com Deus em Cristo, é exatamente a graça de Deus que nos assiste. O amor de Deus foi manifesto em favor de nós na cruz. Nós éramos criaturas de Deus, envolvidos nos nossos pecados, mas depois nós nos tornamos filhos de Deus, herdeiros do seu reino, santificados pela graça de Deus que nos assiste. Efésios capítulo 2, versos de 1 a 10. Ele nos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo tenebroso, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira como os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, e estando nós mortos nos nossos delitos, Deus nos deu vida, juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares
celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Deus acrescente ao nosso coração graça, quando meditamos na sua palavra, única regra de fé e prática para nós, porque somente pelas Escrituras podemos chegar ao verdadeiro conhecimento do querer, da vontade do Senhor para nós, para a igreja, para a nossa casa, para o nosso país, para a nossa vida. Que ela seja a revelação do Senhor ao nosso coração dia a dia. Que encontre no nosso coração a acolhida que produz os frutos, quais o Senhor quer que sejam produzidos em favor da sua igreja também, pela graça do Senhor, na ação do seu Espírito que nos abençoa. Sola Escritura, somente pelas Escrituras, conhecimento de Deus pode chegar, proclamação da fé deve ser feita, é o que nós vimos pela manhã. Segundo, somente pela graça de Deus. A partir das Escrituras, Lutero e os reformadores foram fortalecendo as principais verdades que eles queriam destacar nesse tempo de corrupção da igreja. E cada frase dessa, cada título desse vem de fato revelar a grandeza de Deus e o poder de Deus e o agir de Deus que nos assiste. Desse texto que nós lemos, está nos garantido aí que é somente pela graça de Deus. Só a graça de Deus pode transformar o pecador em filho de Deus. Pode trazer perdão para aquele que peca. Só a graça de Deus pode transformar o morto em vivo, pode dar esperança para a história daquele que caminha por um fim trágico, de eternidade sem Deus, de penas eternas, de choro, de ranger de dente para todo sempre, porque o salário do pecado é a morte, mas nos é revelado que o dom gratuito de Deus é vida eterna que se manifesta na graça de Deus. Graça é um favor não merecido, é o agir de Deus em favor daquele que não merece, é o agir de Deus em favor daquele que merecia castigo, que merecia morte, que merecia a punição, porque já havia quebrado a aliança, já havia desobedecido ao Senhor, já havia dado as costas para o Senhor, nosso Deus, para a sua vontade, para o seu querer, para o seu mandamento, para o seu propósito. Mas o Senhor, Ele não nos fez para morte, Ele nos fez para a vida. Ele não nos colocou e colocou Adão e Eva no jardim do Éden para que em determinado tempo, momento, morresse. Não colocou em condição de viver eternamente. Se não quebrassem aliança, tomando da árvore do conhecimento do bem e do mal no meio do jardim, e aí conhecesse o poder da morte, o poder do pecado, e entra na história como uma intrusa. Deus nos fez para viver eternamente. E uma árvore no jardim chamada a árvore da vida, que a Bíblia menciona que vai existir junto às margens dos rios na Nova Jerusalém, muitas árvores da vida. Nós não sabemos se eles se alimentavam dos frutos ou das folhas, não sabemos se era apenas um propósito de passar por lá e tocar nessa árvore para viver eternamente, mas nós sabemos que Adão e Eva tinham acesso a essa árvore da vida, e essa árvore da vida era a certeza de viver, de ficar no paraíso, no Éden, eternamente. Por isso que foram colocados para fora do jardim, por isso que Deus menciona que um anjo veio com uma espada para circular a árvore, para proteger a árvore, para que não tomasse da árvore da vida e vivessem mais eternamente. Mas conhecendo os danos do pecado, e amando a coroa da criação, que o Senhor mesmo fez a sua imagem e semelhança,
Ele não os envia para fora do jardim sozinhos, mas ele o acompanha. O acompanha com a promessa de que da semente da mulher nasceria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Depois vem muitas profecias com respeito ao Messias. Jesus vai nascer em Belém, vai morrer em Jerusalém, e vai cumprir a vontade do Pai Celeste, que era a possibilidade de se tornar o caminho da verdade, da vida, que levasse o cidadão de volta à presença de Deus. Por isso ele declara aquele malfeitor que reconhece a sua grandeza, a sua pureza, de que ele está sendo condenado injustamente. Ele clama: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus vai dizer: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aquele homem sabe que é malfeitor, sabe que está sendo condenado justamente, embora tivesse a consciência de que Cristo não, esse nada fez, esse é inocente. Mas ele tem uma outra consciência maior, de que o Senhor estava estabelecendo um reino. De que o Senhor do reino é aquele que, se quiser, graciosamente pode conceder a que um ser humano pecador adentre as mansões celestiais e viva para sempre, e viva com gozo, e viva com paz, e viva eternamente, e viva sob o reinado de Deus para todo sempre. Ele não merecia. Ele reconhece que merecia a punição, que merecia a pena de morte, morte por crucificação. Mas ele recebe nas palavras de Cristo uma promessa de graça: hoje estarás comigo no paraíso. Porque a graça de Deus se manifesta na cruz, em favor do pecador, para todo aquele que nele crê. Mas é graça de Deus. A igreja estava pregando, nos dias da Reforma, nos dias de Lutero, nos dias de Calvino, que a igreja era a agente da graça. Bastava você obedecer à igreja, cumprir os rituais que a igreja estabelecia, passar pelo batismo sobre a mão da igreja, manter a sua fidelidade à igreja, aos dogmas da igreja, para não ser excomungado pela igreja, não ser tido como infiel, como herege pela igreja, e seria garantido pela igreja uma herança dos céus para você, uma mansão celestial. Não é algo oferecido pela graça de Deus, é algo oferecido pela graça da igreja, que tem um custo. O custo da sua obediência cega, o custo da sua submissão, independente do que diz as Escrituras, o custo que passou a ser até financeiro, podia ser comprado por você pelas indulgências. Se você tivesse uma conta bancária gorda e pudesse confessar os seus pecados e tirar do seu talão de cheque, do seu cartão de crédito, os valores necessários para que a igreja pudesse declarar: perdoados estão os seus pecados. Mas poderia ser também em razão das penitências, das muitas Ave Marias e Pai Nossos que você pudesse realizar ajoelhados nos caroços de milho, ou nos açoites que você pudesse dar às suas costas, aos seus braços, para que sangue vertesse de você e, quem sabe, o seu pecado fosse perdoado, ou pelas muitas esmolas, ou pelas muitas doações que você pudesse fazer à igreja ou aos pobres, e, quem sabe, pelas suas obras alcançar os céus, comprar a sua mansão celestial. Só se fosse para comprar da igreja. Não sei se ela poderia entregar para você isso depois da sua morte. Acredito que não. É um engodo, é uma ilusão, é uma mentira, é uma falácia que está sendo proclamada como verdade. É a ação da igreja de transformar a verdade de Deus em mentira e vender da bênção que Deus oferece gratuitamente para aquele que crê. Esse texto de Paulo é muito claro para mim, é muito claro para você. Esse que nós lemos na abertura da nossa reflexão. Não por obras. Não por possibilidade de comprar com dinheiro, com trabalho, com esmolas, com boas atitudes. Porque ninguém é bom o bastante. Mas por graça.
Graça de Deus se manifesta aos homens em Cristo Jesus. É a herança mais preciosa que nós herdamos, que não nos custa nada, porque Deus fez tudo por nós. E não nos pode ser oferecida por nenhuma instituição, nenhuma igreja, nem a presbiteriana, nem batista, nem metodista, nem católica, apostólica, romana, nem a Assembleia de Deus. Porque não está no controle da igreja, da instituição, da denominação. É a ação de Deus, está nas mãos de Deus. Só pela graça, é o que a Escritura me ensina, é o que a palavra de Deus me fala, é o que a palavra de Deus me revela. E Lutero então vai chamar a atenção, e a reforma vai trazer de volta para a Bíblia, dizendo, tudo que for dito além disso, contrário a isso, não vem de Deus. Não vai ser entregue para você de verdade. Você está sendo enganado, enganada. Enganado na sua fé, enganado na instrução que você recebeu. Salvação é pela graça de Deus. Você não compra, você não conquista. A igreja não pode te dar. Um ritual da igreja não pode garantir para você. Outra grande verdade, somente pela fé. Não pelas indulgências, não pelo dinheiro, não pelas boas obras. É o que o texto vai nos dizendo, é o que o texto vai nos confirmando. É pela fé, somente pela fé. Como a base das nossas reflexões é a Escritura Sagrada, eu quero ler também Romanos capítulo 1, versos 16 e 17. Se você tem a sua Bíblia, por gentileza, meu irmão, minha irmã, queira abri-la aqui no templo ou em casa. Romanos capítulo 1, palavra do apóstolo Paulo à igreja que está na capital do Império Romano, nas barbas de César, o imperador. Somente pela fé. Romanos 1, 16 e 17, porque não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, também do grego, porque o Evangelho é revelada de fé em fé, a justiça de Deus, como está escrito, o justo viverá por fé. Esse é o grande texto que despertou o coração de Martim Lutero, um tempo antes dessa ação dele, do dia 31 de outubro de 1517. Ele já vinha pregando sobre a necessidade da reforma da igreja, de a igreja rever os seus dogmas, os seus padrões, os seus princípios, de acordo com a palavra de Deus. Porque o coração de Lutero, em determinado momento da sua história, foi despertado por esse texto de Paulo aos Romanos, que desafia o ser humano a viver pela sua fé. Fé somente. Deus fez tudo. Deus enviou a Cristo. Cristo morreu na cruz do Calvário, o Filho de Deus, o Emanuel, o Deus habitando entre nós. Aquele que não podia morrer, assumiu forma humana para padecer as dores da morte de cruz, para que pudesse salvar o perdido, na sua graça. E o que Deus pede do ser humano é o que Ele sempre pediu, fé, fé somente. Você creia naquilo que soa, de fato, como vergonhoso para alguns, mas que para nós que cremos, é poder de Deus que nos salva. Providencia perdão de verdade. É um sangue eficaz que purifica o coração, a alma do pecador. É uma entrega onde a justiça de Deus foi imputada. E os nossos pecados foram pagos, e o preço que era nosso foi pago pelo nosso Senhor na cruz, o alto preço, para que nós recebêssemos de Deus essa graça. Nós precisamos crer nisso. Crer que Deus existe, crer que o enviado de Deus é Jesus de Nazaré, crer que o sangue que Ele verteu de fato purifica pecados, crer que na morte de Cristo nós podemos reviver em razão da morte dos nossos pecados. Deus nos deu vida em Cristo. E crer que a ressurreição de Cristo é o anúncio da nossa ressurreição, para vencermos a morte, a última inimiga a ser vencida por nós.
para que pudéssemos, ou para que possamos reinar eternamente com o Senhor nos céus. Você não precisa pagar nada. Você não precisa se sacrificar. Jesus já sacrificou por nós. Você precisa crer. Crer no que para alguns é vergonha, no que para outros é loucura. Mas para nós que cremos, poder de Deus para a salvação. Salvação para todo aquele que crê. É o desafio da fé. Eu creio em Cristo, eu tenho vida eterna. Não é, se eu crer em Cristo e quem sabe for bonzinho com a igreja, contribuir bem com a igreja, participar bem das atividades da igreja, essas coisas são importantes, irmãos, mas essas coisas elas não são para salvação. As nossas obras, elas são importantes, porque elas vão nos ajudar a testificar a fé que nós temos. Mostra-me a sua fé sem obras, e com as minhas obras eu lhe mostrarei a minha fé. É a expressão de Tiago, que nos desafia a exercermos obras também, a termos um bom procedimento, a vivermos com integridade, a vivermos dentro do pedido da palavra de Deus, da instrução da palavra de Deus para nós. Mas não porque o nosso viver vai conceder a salvação, mas porque Deus já concedeu pela sua graça, e nós vivemos agora por gratidão, por obediência, por resposta àquilo que Deus já fez por nós na cruz. Quem vive achando que pela sua bondade, pelo seu muito ir à igreja, pelo seu bom comportamento, bom procedimento como cidadão, como pai ou mãe, ou filho ou irmão ou irmã, ou vizinho ou amigo, vai herdar uma mansão nos céus, a possibilidade de viver eternamente com o Senhor, está enganado. Nos filmes de pré-reforma, nos filmes de Lutero, a reforma protestante, você vai encontrar momentos em que é retratado a realidade daquela época. As pessoas andavam pelas ruas e levavam no bolso a sua bula papal. Pessoas embriagadas, pessoas envolvidas com a prostituição, pessoas cometendo violência e cometendo toda sorte de maldade contra o próximo, e que eram abordadas às vezes pelas pessoas em razão do seu erro, e eram questionadas em razão das suas atitudes, e arrancavam a sua bula papal, e não me importa o que eu faço, importa o perdão que eu já recebi, que eu já comprei, eu tenho uma bula papal, o que eu tenho feito não representa mais nada, eu estou perdoado. Uma bula papal que Lutero condenou, e uma carta de excomunhão do Papa, que ele queimou em praça pública, porque ele sabe que não passa de um papel à toa. E diante da palavra de Deus não tem valor nenhum. Porque é graça de Deus que nos assiste, e graça mediante a fé. O que eu preciso ter é fé. O ladrão da cruz que eu mencionei não dependeu nem do batismo para ser salvo, até porque não havia tempo para ele ser batizado, mas quando ele declarou, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, reconheceu os seus pecados, os seus erros, viu em Cristo justo, que é crucificado em razão dos pecadores, Jesus disse para ele, hoje mesmo, você creu, você exerceu a fé salvadora. E é isso só que basta, e é isso só necessário. Somente pela fé em Cristo Jesus. Só em Cristo. Não na igreja. Não na capacidade das suas mãos de ser bom ou de não ser bom. Na verdade, o texto de Paulo que nós lemos fala que nós não temos possibilidade de ser bom. Nós vivemos segundo as nossas inclinações carnais. Nós vivemos segundo o curso da potestade do ar, príncipe da potestade do ar. Nós vivemos e somos enredados, às vezes, segundo o mundo tenebroso que nos envolve, com a sua perversidade, com a sua maldade, com a sua violência. Que nos enreda e que nos arrasta. Quem sabe, muitas das vezes, Paulo estava se referindo a essas coisas que o mundo faz com a gente,
Quando nos faz pensar que tudo é normal, que tudo é possível, que não há mais absoluto, nem mesmo dentro da igreja, nem mesmo dentro da fé, que tudo é muito relativo, depende tudo de muita coisa. O que é certo pode não ser tão certo, o que era errado pode não ser tão errado. Depende do jeito que você vê. E ele dizia, o mal que eu quero, o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero quando eu vejo eu já fiz, quem sabe porque fui enredado pelo mundo. Fui vencido pela minha inclinação carnal. O diabo arrumou a situação, a circunstância, e quando eu vi eu já estava preso, eu já estava na lona, já fui derrubado. É assim que nós vivíamos. É assim que às vezes nós vivemos, porque Paulo fala que de vez em quando aflora em nós o velho homem, a velha natureza. Nós estamos na nova vida. As coisas velhas têm que ir passando para nós. As coisas novas vão surgindo da fé, da Bíblia, de Deus para nós. Mas muitas das vezes vem à tona aquele velho homem, né? Aquele velho sentimento, aquele velho pensamento, aquela velha ação, aquela velha reação. Muito comum do homem sem Deus, da mulher sem Deus que éramos antes. Porque Deus tem trabalhado uma vida nova, um princípio novo. Mas o ser humano ainda é o mesmo. Até recebemos um novo corpo, um corpo incorruptível, nós vamos estar à mercê de poder resgatar aquilo que não é de Deus, que não é da nova vida, mas que é do velho homem, da velha natureza, que está sepultada, que está sendo sepultada, mas que às vezes vem à tona. E a reforma vem dizendo, olha, a nossa salvação é graça de Deus, é exercida pela fé e não fé no ritual da igreja. Na declaração que a igreja pode dar, que uma bula papal pode trazer, mas na certeza do valor da cruz de Cristo. Quando nós celebramos a ceia e hoje nós celebramos, nós o fazemos com essa certeza, é só em Jesus. É pelo corpo que foi dado. Dado em favor de nós. Dado em nosso lugar. Ele foi moído por causa da nossa iniquidade. Ele pagou o preço da culpa que é nossa. Um preço que nós não podíamos pagar. É o sangue que foi derramado que purifica pecado, porque o meu não dá para purificar o pecado, nem o meu. A minha penitência, o meu sofrimento, o meu amor ao próximo, para a salvação não serve de nada. Porque parte de vidas imperfeitas. Mas o que Cristo fez tem valor porque parte da vida daquele que não pecou. Que nasceu por obra do Espírito Santo de uma virgem. Que se conduziu e que se assentou com pecadores. Não quer dizer que ele pecou com eles. E recebeu adoração de prostituta. Que assustou um pouco os fariseus. Como que se Jesus não soubesse, não conhecesse os seus adoradores, se ele soubesse quem é, não receberia essa mulher aos seus pés. Mas Jesus conhece a nossa vida melhor do que nós mesmos. Sabe o que fazemos, sabe por que fazemos, a intenção. E é por isso que ele mesmo disse aos fariseus também, vós sois sepulcros caiados. Porque são aplaudidos por ser aqueles que dão esmola, aqueles que frequentam o templo, aqueles que realizam os rituais. Mas a intenção do vosso coração é ser aplaudidos, é ser reconhecidos, é arrancar aplausos, é arrancar confete do povo, é serem vistos como os melhores judeus de todos os tempos. Não é a glória de Deus de fato. Só por meio de Cristo. Não por uma doutrina bíblica. Não pelos princípios de uma doutrinários de uma igreja. Não por um ritual que a igreja possa oferecer de batismo. Ou qualquer outro ritual. Não por receber uma declaração escrita assinada por um clero. Porque não foi a igreja que morreu por você. Cristo morreu por você. Se a igreja morresse, não valeria de nada, porque a igreja é formada de seres humanos. Seres humanos são pecadores. Só Cristo
sua pureza e santidade, pôde verter o sangue que purifica pecado. Pôde ocupar o lugar que era nosso. Só por meio de Cristo Jesus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. O texto conhecido nosso de João 14,6. Está declarando essa verdade antes de morrer. Ele senta à mesa com os discípulos na última refeição que faz com eles em vida. Depois tem mais uma ainda com peixes à beira-mar. Depois de Cristo ressurreto já. Mas ele toma o pão, ele declara o que ia representar aquele pão: é o meu corpo dado por vós. Ele toma o cálice, ele diz: é o sangue derramado em favor de vós. Não tinha sido entregue ainda o corpo, não tinha sido ainda derramado o sangue, mas ele já estava convicto de qual era o propósito da sua vinda. Ele veio para a cruz. Ele não veio apenas para fazer milagres, embora tenha feito muitos milagres. Ele não veio apenas para submeter demônios à sua autoridade e poder, embora ele tenha submetido demônios à sua autoridade e poder. Ele não veio apenas para andar sobre as águas, para transformar água em vinho. Ele não veio apenas para fazer belos discursos sobre a vida, que nos orientam no bem viver até hoje, e vai nos orientar até a nossa morte e até a segunda vinda de Cristo. Ele não veio para dar um procedimento padrão de vida, para que o ser humano pudesse seguir, fazendo como ele fez, ou desafiando o ser humano a fazer. Porque como ele fez, nós não vamos conseguir mesmo fazer sempre. Ele não veio apenas para declarar para alguns: estão perdoados os seus pecados. Levanta, toma o teu leite e anda. Ele veio para a cruz. Ele veio para trazer perdão a todo que crê. Ele veio para cumprir um propósito nos céus do Pai Celeste, declarado por Isaías, em Isaías 53, que eu sempre menciono aqui, que é um dos belos textos da Sagrada Escritura que eu trago no coração e na alma. Ele veio fazer prosperar a vontade do Pai. Ninguém pôde detê-lo. Nem o diabo, nem os homens que pensou que estava detendo, nem a morte. Ele veio cumprir a vontade do Pai. Nem mesmo a sua angústia, na sua natureza humana, do jardim do Getsemane, foi capaz de detê-lo ou de fazê-lo recuar. Ele clama: passa de mim esse caso, se for possível, mas se não, faça a tua vontade. E ele se submeteu à vontade, ele submeteu à crucificação, porque ele sabe, ele vem para morrer, ele vem para dar a vida. É o verbo de Deus que se faz carne para manifestar a glória de Deus entre os homens, mas a glória de Deus é manifesta pela crucificação, pela morte e pela ressurreição que vem em seguida, tornando o nome de Cristo nome sobre todo nome. Ele dando autoridade para se assentar à direita de Deus, no trono que nós lemos aqui na abertura, da onde ele recebe todo louvor, toda honra e toda glória, para todos sempre, de todos os seres da terra. Porque é só por meio de Cristo que você pode herdar os céus, que você pode viver eternamente, que você pode vencer aquilo que te tem vencido, que é o seu pecado. É o único Salvador dos homens. É o único mediador entre Deus e homens. Filho unigênito do Pai, que morreu por nós, que verteu o sangue eficaz que nos purifica de todo pecado. Não há outro caminho. Ele é o caminho, o único caminho, única verdade, pode promover vida. Por isso, irmãos, glória não à igreja. A Bíblia, o texto que nós lemos falou: não por obras para que ninguém se glorie. Paulo está falando: o ser humano quer se gloriar, de alcançar a Deus, de ganhar os céus pelo seu esforço. O ser humano vem com isso no coração desde a Torre de Babel, desde lá de Gênesis. Vamos construir uma torre, vamos elevá-la às alturas, vamos chegar o mais perto de Deus que a gente puder e vamos mostrar que pelo nosso esforço e habilidade e trabalho, nós chegamos nos céus. Nós nos aproximamos de Deus e tornamos o nosso nome célebre. Vamos ser lembrados, vamos ser glorificados.
por todos os povos, em todo o tempo. O ser humano quer isso, o ser humano busca isso. A igreja tinha pedido seu foco de ser a igreja missionária. Ela é a igreja agora que anda atrás do poder. Ela é a igreja agora que quer ser a instituição que não pode faltar para o ser humano, que se faltar ele está perdido. Então ele nasce, ele depende da igreja para fazer o batismo dele. Senão ele vai crescer pagão, ele vai ficar doente, ou ele vai ficar muito arteiro, menino doente, é falta de batismo cristão. A igreja ensinou isso por muitos anos. Há uma crendice ainda dos mais antigos, no interior do nosso país, mediante essa verdade, porque são padres jesuítas que chegaram com o Cabral e ensinaram as verdades da Igreja Católica Apostólica Romana com liberdade e como se fosse a única verdade cristã por 300 anos, de 1500 a 1800. Se você peca, você precisa da igreja para te dar o perdão, e você peca todo dia. É bom você procurar o seu confessor todo dia. Lutero era perturbado com isso aí, ele vivia perturbando também o seu confessor. Ele procurava o cara de madrugada, porque ele lembrava de algum pecado que ele não confessou, estava com medo de morrer, ele corria lá e batia na porta do cara, e ele vinha, e ele falava, o seu confessor falava, mas Lutero, você não esperou pelo menos eu acordar, pelo menos amanhecer. Se eu morresse, se Deus me levasse? A igreja está pregando, se você depende do perdão da igreja, se você morre sem o perdão, você está condenado ao inferno. É a dependência da igreja que está sendo criada para quê? Para que a igreja seja dado glória. Graças a Deus pela vida da igreja, que perdoa os meus pecados, pelo clero que me ouve e me absorve, que estende para mim a mão sobre a cabeça e me dá os céus, que ainda não encontrou em mim motivo de corrupção que me tornasse um herege. Graças a Deus, porque ela mantém a sua mão sobre a minha cabeça. Ou graças à igreja que mantém a mão sobre a minha cabeça. A glória de Deus sendo trocada por glória a uma instituição, que vai cada vez criando mais dependência. Depois foi criando mais sacramentos. Você quer casar? Só a igreja pode casar de verdade, é o casamento do Senhor. Sem a bênção da igreja, seu casamento não é do Senhor. É uma união qualquer que você realizou aí, que não tem valor diante de Deus. Essa união pode ser até desfeita, porque você já começou errado, sem a bênção da igreja. Então você nasce, você precisa da igreja, você vive o seu dia, você peca, você precisa da igreja, você quer casar, você depende da igreja, senão a sua família não é a família do Senhor. Seu casamento não é o casamento na bênção de Deus. Porque a igreja vislumbrava não alcançar alma, mas alcançar poder, alcançar riqueza. Ela perde a visão, ela torce a visão, ela muda o foco. O propósito da igreja é outro. O propósito da igreja é receber glória. Porque a igreja perdoa, porque a igreja salva, porque a igreja torna o meu casamento um casamento abençoado. Uma instituição. Diz a Bíblia que Deus não troca a sua glória, não divide a sua glória com ninguém. E a reforma protestante vai chamar de volta, vai nos fazer refletir biblicamente, para levantar essas verdades, para fazer ecoar essas verdades, no propósito de que a igreja revisse e reformasse, mudasse de ideia, e voltasse atrás, e retomasse o caminho da fé bíblica. Mas a igreja não quer. A igreja não quer perder a glória, não quer perder o poder, não quer perder a credibilidade, assumindo como mentira o que ele pregou tantos anos como verdade. Ela não quer reconhecer os erros. Ela segue o seu caminho, e a reforma tem que seguir um caminho diferente. Caminho de ir recebendo e agregando aqueles que vão entendendo a palavra e recebendo a palavra de volta para o coração, para a vida, e vão solidificando a sua vida, o seu viver, na direção que Deus quer, para a glória de Deus, no exercício da sua fé em Jesus,
mediante a graça de Deus que nos assiste. A Deus toda a glória. Quando nós nos sentamos à mesa da ceia, nós glorificamos a Deus por tanto amor com que nos amou, pela graça que nos assiste, pelo perdão que dele vem. A Deus toda a glória. Diante do trono de Deus, a glória, o conhecimento de que Ele é merecedor, ser Deus, trabalhar em nosso favor, por nos amar como nos amou em Cristo Jesus. São verdades bíblicas, irmãos, às quais nós não podemos abrir mão. E a igreja não deveria ter aberto mão, porque nos coloca nos caminhos que Deus quer, que Deus tem, na vontade, que é a vontade do Senhor para nós. Que nos tire dos lugares escorregadios, que nos leva à vida do exercício da fé de verdade, que pode nos valer diante das circunstâncias diferentes que nós vivemos aqui, nas quais Deus nos sustenta, nos ampara, mas circunstâncias diante da morte, quando não podemos fazer nada por nós, mas Deus vai garantir a nossa vitória, em razão daquilo que Ele já fez, e nós cremos. É agir de Deus em nosso favor. Então, a Deus toda honra, toda glória, todo louvor, por parte das nossas vidas, apesar de imperfeitas, que recebem a compreensão da verdade, que faz de nós seus filhos, adoradores do seu reino, que o adorem em espírito e em verdade. Nós vamos orar, e esse é o tempo da nossa confissão diante de Deus também, da nossa entrega diante do Senhor. É o momento em que nós falamos também das nossas dificuldades, das corrupções da nossa alma, porque a igreja reformada sempre reformando, nós temos sempre que rever, sempre nos colocar diante da cruz, colocar diante da compaixão, da graça de Deus, sempre nos colocar submissos à vontade de Deus e rogar de Deus cuidados da nossa vida, porque se Ele não cuidar de nós, como é que vamos cuidar do seu reino, como é que vamos cuidar, cooperar com a fé? Somos inclinados aos erros, nós temos uma natureza pecaminosa, mas nossa vida tem que glorificar o Senhor. É o tempo da nossa prece sincera, da nossa intercessão sincera, quando nos colocamos diante de Deus, dizemos: Senhor, ouve a nossa prece, tem compaixão de nós, tem misericórdia de nós e perdoa. Ajuda diante das lutas, diante das preocupações. A semana está começando, o mês está começando, tem lutas, tem dificuldades, tem uma pandemia por aí, está gerando tanto problema, tantas barreiras, tantas impossibilidades para mim e para você, nas mais diferentes áreas do nosso viver, mas nós temos Deus por nós. E aquele que cuidou do muito pode cuidar do pouco. E aquele que não negou o seu filho, antes o entregou por nós, é aquele que pode nos dar graciosamente as outras coisas as quais nós precisamos. E Ele sabe. E no seu altar tem coisas boas para nós, tem bênçãos para nós, tem um agir que nos abençoa. E é a resposta que Deus tem para aqueles que o buscam, para aqueles que nele esperam. E a resposta de Deus é a resposta que nos dá esperança, que nos dá força, que nos dá conforto, que nos dá consolo. Por isso nós nos colocamos diante de Deus e oramos, que Ele seja gracioso e nos abençoe, que Ele ouça a nossa prece, nos responda, com a bondade que Ele tem, com a compaixão que Ele oferece àqueles que o buscam, com a graça que só de Deus pode vir para nós.